Estamos ao vivo. Oi, Mi. Chamo já, Mauro. Tô colocando aqui o título para quem entrar depois. Oi, Cristina. Mi, vamos fazer nossa live, hein? Vamos fazer uma live de turma. Tô esperando você pra gente marcar. Bem, hoje nós vamos conversar. Oi, Marta. Nós vamos conversar com Mauro Lúcio, que é um psicólogo e musicoterapeuta, e ele vai conversar comigo sobre um filme. Eu espero que alguém tenha assistido essa semana. A gente anunciou que ia conversar sobre esse filme. O nome do filme é O Voo. É um filme que tem o Denzel Washington como um piloto de avião. E então ele tem vícios, não fez muito boas escolhas durante a vida, e nós vamos conversar sobre isso, ok? Deixa eu ver se o Mauro chegou, acho que já. Oi, Maurinho, eu tô te chamando. Oi, Lele. Pronto. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Ei! Joia. Tudo Boa bom? noite. Oi, Martinha. Tá me ouvindo bem, Mauro? Estou ouvindo. Você está me Pronto, ouvindo? tô ouvindo bem. Tá. Pronto, então vamos lá. Eu já expliquei aqui para quem já tinha chegado, né, que a nossa live vai ser uma análise do filme O Voo, né? Então vamos contar um pouco o que é a história do filme, né? O Sim. filme ele é basicamente a história de um piloto que fez um voo e conseguiu nesse voo houve uma pane no avião, uma pane técnica, e o voo e eles começaram a cair, né, perderam altitude e ele conseguiu controlar o avião, matando 6 pessoas, se não me engano, somente Isso. num total de 200 e tantas pessoas. E aí o que é Cento e que duas acontece? pessoas. E aí o que é que acontece? Ele foi indagado porque o avião, quando caiu, eles alegaram falha técnica, mas, obviamente, as pessoas da área da aviação estavam em dúvida de se tinha sido falha humana. E aí, nessa história de vamos investigar, ele era viciado em drogas e álcool, e antes de entrar no voo, ele bebeu durante o voo e ele cheirou cocaína, não é isso? Me Isso. corrija se eu estiver errando alguma coisa, que Não, tá pode ser que eu tenha certo. Isso. esquecido. E aí, nessa história toda, no desenrolar do filme, é, eles fazem todas as investigações e no final, mesmo arranjando um bom advogado que iria tirar ele da situação, mentindo, né, para salvá-lo. No final, ele admitiu que ele estava bêbado durante o voo e tinha cheirado cocaína, e ele então foi preso e foi pagar sua pena. Os detalhes, os entremeios do filme, a gente vai conversando aqui na live. Mas, Isso. basicamente, o filme é sobre isso, né? E mostra pra gente o que é uma pessoa que faz escolhas ruins na vida, né? A verdade é que ele fez escolhas ruins. Ele escolheu beber, ele escolheu se drogar, e a gente sabe que esses vícios, né, são vícios deletérios, né? São vícios que degradam a pessoa humana. E o que é que acontece? A gente vai fazer uma analogia com a comida, com o açúcar, né? E aí a gente vai começar a conversar sobre isso com esse meu amigo, que é psicólogo, é musicoterapeuta e é super sensível. É um ser humano iluminado. Então vamos lá, Maurinho, se apresenta para quem já chegou e vamos começar a nossa análise. Tá. Boa noite. Né? Vamos lá. É um filme que eu gosto muito. Eu uso muito com os meus pacientes, independente da queixa que o paciente chega. Aham. Eu dou muito para os pacientes assistir esse filme. É lógico, assim, dependendo do período da, Claro.
do tempo que ele está em terapia, eu gosto muito de usar esse filme. Porque esse filme, eu vou te fazer primeiro, eu vou te jogar uma pergunta. Qual foi o impacto dentro do seu processo de alimentação, do seu processo todo, que você veio a chegar à obesidade, à diabetes, tudo? Vendo aquele personagem, em que pedaço da história ou em que momento você sente como parecido com ele? Qual o impacto que te deu? Eu sei qual foi o momento que mais me impactou, que eu lembrei de mim dentro do meu vício no açúcar, que foi quando ele está lá em pé, já no avião, e ele começa a colocar uma vodka dentro da bebida dele e fica em pé olhando para as pessoas e conversando como se nada tivesse acontecido, né? Que, na verdade, o que é que acontece? Essa cena me lembrou do seguinte: eu sou uma pessoa que gosto muito de chocolate, que gosto muito de chocolate. Então, o que é que acontece? Na época que eu fazia dieta, que eu comecei o meu processo de mudança de alimentação, mesmo quando eu fazia outras dietas, eu costumava fazer essa mesma mentira, sabe? Eu mentia para mim. Eu comia o chocolate, mas disfarçando para os outros, mas na verdade eu estava disfarçando para mim, não é isso? Que era o que ele estava fazendo nessa cena do filme, que foi o que me impactou mais, sabe? Porque é isso que acontece. A gente faz escolhas ruins, né? Nem sempre a gente nota que a gente está fazendo uma escolha ruim, né? A gente acha, geralmente, principalmente quando a gente é muito novo, a gente acha que tudo isso vai se resolver durante a vida, né? Tanto que eu me lembro que eu dizia assim, Mauro, eu dizia, quando eu chegar aos meus 50 anos eu resolvo, agora eu tenho 20, eu quero curtir. Aproveitar. Né? E aí, o que é que acontece? Eu cheguei aos meus 50, né? E aí eu estou tendo que lidar com com esse prejuízo das péssimas escolhas que a gente faz ao longo da vida, né? Exato. Então, essa cena foi a cena que mais impactou a mim, porque eu lembrei da minha mentira para mim mesmo. Exato. Né? Então, o filme eu gosto de passar muito para os pacientes, e um assunto que eu gosto de conversar é sobre isso, praticamente. É a mentira, né? Como que a gente tem uma forma de sempre nos burlar. Sempre. Né? Sempre. E eu acredito, né? E assim, hoje assisti o filme de novo, né? E vendo, né? E observando as coisas, que às vezes, por exemplo, lá, igualzinho na história, né? Eu acho muito interessante isso. Ele já começa mentindo. Porque a hora que começa a cena, a mulher ligando para ele, eu falo assim, mas você também chama de mentiroso? Então, quer dizer, assim, o filme já está mostrando que ele mesmo que ele já tinha essa fama. O problema que ele tem. Sim. Ele não assume, né? E às vezes, eu acho que é muito disso, a gente não assume o erro. A gente não assume, é verdade. Até porque, eu vou te dizer, quando eu estava no auge da minha gordura, e isso é interessante dizer, porque quando eu era magra, eu me enxergava muito gorda, né? E aí, quando eu estava no auge da minha gordura, eu não me enxergava gorda. Eu acho que porque eu mentia para mim mesma. Eu olhava no espelho e eu fazia, sabe? Não sou eu, né? Exato, e aí né? Ia deixando passar e ia piorando, ia engordando mais, né? Exatamente, né? Então, e eu acho muito interessante... É a negação, né, Mauro? Exatamente, né? E aí, a gente vê, né, que assim, tanto ele como a personagem daquela moça que tenta, a gente vê assim que eu não posso falar, por exemplo, assim, dos vícios, eu não posso dizer sobre droga que eu nunca usei, e na minha família não tem ninguém que nunca usou, assim, que eu saiba. Só se usa assim, por exemplo, aquela que seja a maconha mais leve, vamos falar assim, que não é que não dá prejuízo, mas assim, que a gente parece que não percebe. Que não causa tanto dano, né? Isso. Então, assim, não tenho dentro da minha família. Mas na minha família tem muito, bebida. Tem muito bebida. Certo. Tanto é que, assim, pro lado do meu avô, quase todos os irmãos dele morreu de cirrose, ou morreu com problema ligado à bebida alcoólica. E eu percebo, olhando isso tudo, é que, igualzinho ela vendo os dois personagens, a gente via que muitas das vezes as histórias que a gente tem desde a infância faz a gente caminhar por um caminho, né, do vício. Porque às vezes o vício, e às vezes assim,
o vício, ele acaba sendo uma medida de proteção em primeiro momento. Uhum. Por exemplo, Sim. eu lembro na época da minha juventude que a gente ia para os bailinhos, eu tinha uns amigos que tinha muito vergonha para chamar menino para dançar. O que ele Uhum. fazia para poder ter coragem? Bebia. Uhum. Então, às vezes, assim, o processo do começo da bebida, ele até, no processo psicológico, ele poderia ser até um ponto positivo, mas ele não Aham. é. Porque aí junta Não. todo um processo de histórico, né? Você vê a história dos dois. Dá para entender que ele, eu não sei, assim, porque a gente já vê o pedaço dele, mas da É. moça, Aham. a Nicole. A Uhum. Nicole, ela parece que começou a mexer com toda a droga depois do Uhum. problema da mãe, né? Sim, Assim, exatamente. dá o entender, É o não que é podemos o que dizer dá, é isso. o que passa. É o que passa na história, parece que Aham. assim, todo o processo, tudo. Então, assim, ela não soube. Para começar, foi a dificuldade que ela teve da relação, porque o pai também nunca foi presente. Então, às vezes, Uhum. assim, e às vezes eu vejo, não é culpando ninguém, né? Hoje eu estou aprendendo muito isso, né? Que depois de adulto a gente tem que entender que os nossos familiares também, nossos ancestrais, todos eles sofreram consequências de alguma coisa, né? Claro. Seja dentro dos preconceitos, seja dentro... Uhum. por exemplo, eu já trabalhei muito tempo com idoso. Eu já tive Sim. grupos de terceira idade de idoso por muito tempo, né? E que tanto Uhum. é que foi minhas pesquisas para os meus 2 TCCs. Uhum. E eu vi assim que quando eu perguntava da história da infância, a primeira coisa que elas falavam é que era uma infância muito pobre, muito sofrida. Então, Certo. assim, essas coisas, assim, parece que assim, essa imagem de sofrimento, eu acho que ela também provoca uma situação na vida das pessoas. Claro. Da bebida alcoólica, eu posso dizer isso. Na minha Uhum. família, assim, quase todos tiveram muito problemas financeiros, tiveram muito problemas de... Por exemplo, o meu avô mesmo, ele tomava pinga todos os dias. Eu não sei Aham. se isso já acontecia antes ou depois que ele Ou se teve foi os uma dois... consequência, né? Ou se era uma É, consequência. porque assim, ó, porque meus avós, por parte da minha mãe, esse meu avô e minha Aham. avó, eles perderam 2 filhos queimados no paiol. Oh, Os 2 primeiros filhos. Então, assim, que não sei trauma, se né? isso, exato, não sei se isso provocou um trauma que fez com que ele Uhum. entrasse por esse Desencadeasse, caminho. é. Né? Então, às vezes eu falo assim, e ainda por cima nós temos a nossa sociedade que faz propaganda, né, da bebida. Uhum. Tanto é que você Sim. pode ver assim, toda vez que tem festa, a primeira coisa que as pessoas pensam é na bebida, Uhum. né? Se a gente vai no É. supermercado, a coisa dentro de um carrinho é cerveja, é bebida, não é a Você comida, né? precisa ver aqui agora, porque o inglês, o escocês, eles bebem muito, né? São famosos. E aqui, o que é que está acontecendo agora com esse lockdown? A gente vai nos mercados, não tem quase bebida. Eles levam tudo, sabe? Eu tenho uma amiga que gosta muito de uísque, toda vez que ela tenta comprar o uísque dela, acabou. Porque o povo já foi lá e levou, entendeu? Então o negócio está Então, muito sério. tá. Então, assim, falando um pouco do vício da bebida Aham, né, e da droga, assim, eu acredito que muitas das vezes isso é um processo desse desequilíbrio psicológico que cria dentro da claro. cabeça de uma pessoa, né? Uhum, Porque às vezes eu vejo muito dentro do consultório assim, não que eu tenho pessoas lá que tenham problema com bebida, né? Eu não estou trabalho, uhum, mas você vê que dentro do processo do consultório, muitas vezes as pessoas aparecem, você vê que assim tem conflitos familiares, né? Relacionamento, uhum. pai que não deu Sim. atenção, mãe que não deu atenção, mas aí você vai ver também dentro da história que o pai e a mãe também não teve isso, não aprendeu. Então assim, a Uhum. gente tem É um porque a gente só processo. dá o que a gente recebeu, né, Mauro? Então, Exato, se eu não exato, né? recebi amor, eu não vou saber dar amor, e aí isso vai se perpetuando, né, durante através das gerações. Agora me diz Então, uma coisa, me responde só uma coisa. Mauro, você está me ouvindo? eu estou te ouvindo, não estou. É, A sua porque ele não. deu uma. Você está Você está parado. Só. você tá parado para mim, mas não tem problema. Daqui a pouco volta. Deve ser problema do Wi-Fi. Sobre o filme, aonde foi que você se viu nesse filme? Você se reconheceu em algum momento? Eu estou lhe vendo agora, você está se mexendo. Eu falo a verdade, assim, o momento que eu mais me vi no filme, que uma das cenas é aquela que você fala, né? E a outra Uhum. cena é
sabe o momento que eu mais me vi? Hum. É o momento da escada. Qual o momento da escada? A hora que eles estão fumando, escondido Ah, ok. no hotel. Uhum. E Sim. aí, aquele momento que eu me vi mais. Porque assim, ó... E sabe qual personagem que eu vi? Ah. Nenhum dos dois. Eu vi no Cancerígeno. Sabe Entendi. aqueles momentos da vida assim que você era assim, ó Deus, ó vida, ó Sei. céus, né? Sim. Amargo. Para aquele momento ali, aquele rapaz, ele representou mesmo assim Sim, é essa verdade. coisa assim. Sabe aquele momento assim, desculpa o jeito que eu posso falar a palavra, ok? O momento que você Claro. tá fudido, Aham. parece assim, a vida Sim. tá toda tá estragada, porque os dois ali estavam num Uhum. processo de, né, tanto ele É. como ela, né? Uhum. Tanto é que ele falava para ele, esse cancerígeno perguntou para a moça se ela tinha medo de morrer, né? E se ela Sim. ia morrer, né? Mas ele não pergunta pro cara. Então, e olha que engraçado. A menina era a coisa assim, algo que não tinha solução e ele era o herói, né? Ele estava como um Uhum. herói. É, ele estava como E a herói. É. morte, o rapaz era a coisa entre A as duas solução. coisas, Uhum. né? Uhum. Que era a morte, né? Quer dizer assim, a desgraça, né? Tanto é que você via que ele Sim. ficava brincando toda hora com a desgraça, Uhum. né? Assim, não tinha É. mais graça a vida dele. Tanto é que eu acho muito Sim. interessante a palavra desgraça, porque Hum. ela é assim, sem divindade, né? Des é não, Sim, graça é sem a graça. divindade. É. Então, quer Sem a dizer, graça. sem a graça. E aquele rapaz Uhum. estava sem a graça, não tinha mais nada. Tanto é que ele É falava assim, verdade. ele entregou para Deus, né? Ele falou assim, eu devo ser algum destino de Deus, quer dizer, né? Uhum. E não É. era... Era como Então, se ele esse é o achasse que pedaço... ele tinha esse merecimento, né? Então, e você sabia que eu já fui muito assim? Eu também já. Eu já fui. Eu estava Muito, falando muito, ontem, muito. olha, E eu dentro estava falando disso... ontem, Mauro, numa live, eu acho que foi ontem. Não, não foi ontem, foi numa live na Ontem foi semana do Alzheimer. passada. Foi Alzheimer ontem. É, eu estava falando como eu era, foi com a Lana Gomes. Eu estava falando sobre como eu era mal-humorada e ranzinza antes de começar a cetogênica. E aí a maioria das pessoas depois veio conversar comigo e dizer, mas você não é, eu não lhe vejo, inclusive Lelê também disse isso, eu não lhe vejo assim. Eu era, né? E a gente a gente não acha que era porque a gente está vivendo aquilo naquele momento. Mas quando a gente experimenta o outro lado, né? Quando a gente fica mais saudável, quando as coisas boas começam a acontecer, a gente vê como a gente mudou, né? Então, deixa eu te contar assim, ó, eu era Hum, daquele jeito, mas eu não hum. mostrava que eu era daquele jeito. Nem eu. Não, eu Então, mostrava, por eu isso que era eu tô falando assim, chata. Era por muito isso que eu tô chata. falando assim, aí a gente finge, se mente para os outros como se fosse uma pessoa bonita, maravilhosa, Sim. linda, Uhum. né? É. Amável. Aí, tanto é que é uma coisa que eu aprendi muito. Eu descobri que naquele período, naquelas épocas que eu fazia isso, eu fazia barganha. Eu Hum. fazia barganha com Deus. Então, assim, eu participava muito de atividades, eu ia muito Aham. em reuniões, eu começava a fazer muita caridade. Eu ficava fazendo uma barganha. Sei. Porque no fundo, eu era muito amargo, principalmente Uhum. comigo. Eu não Certo. era amargo com as pessoas, eu era amargo Uhum. comigo. Né? Eu sei. Então, assim, eu mentia muito para mim, Mas nesse aí contexto. eu também tinha esse contexto, só que eu mentia diferente. Eu era ranzinza comigo, com as pessoas mais próximas, provavelmente as da minha casa, mas com as pessoas de fora, eu era um doce, porque Então, eu exatamente. tinha que mostrar que eu era legal, entende? Quando, na verdade, talvez por dentro eu quisesse até socar todo mundo, né? Que coisa, né? Como o É. ser humano é complicado, meu Deus. Então, mas aí que tá, é porque também, né, Cássia, nós vivemos num mundo que não ensina, né? Uhum, Por exemplo, na escola fica ensinando matemática, física, química, umas coisas que às vezes não sei se tem sentido, né? E em uhum, vez de ensinar autoconstrução, conhecimento é. pessoal, valorização da vida, né? Não temos essas Os coisas, né? valores, né? A gente não são ensinados muitos valores na escola, né? Não, né? Então, assim, eu acho assim. E outra, depois a gente chega em casa também, a gente não tem essa educação, porque o pai também não teve. Aí tem
aquela coisa da repressão demais, né? Porque às vezes a gente vive dentro de uma família que é muito reprimida, muito repressora, né? E às vezes ela é repressora por causa disso também que não aprendeu. E aprendeu Mas só às daquele vezes, jeito. Mauro, às vezes está dentro da gente, porque você vê, eu tive uma eu ia família falar isso depois. eu tive uma família que os meus pais muito liberais com a gente, sabe? Mas muito duros. A gente vivia na rédea curta, mas era aquela coisa, a gente podia escolher, tá? A gente podia escolher, eu podia escolher o que é que eu queria, o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia comer, qual religião eu ia seguir. Então a gente tinha essa liberdade e a gente conversa muito ainda. Mas, mesmo assim, porque se pela educação, se eu tinha essa família super do bem comigo e que nunca me maltratou, eu nunca levei uma surra, nunca apanhei, nunca levei um tapa, né? Então, a gente era para eu ser super gente boa, desde sempre, né? Mas acontece que não é só isso, não são só os valores que a gente aprende em casa, né? É também o que a gente coloca dentro da boca, né? O que a gente engole, Sim, então que muda aí agora todo o ambiente da gente, né? porque exatamente, porque aí também, né, quando a gente parece que não consegue sobreviver nesse mundo de amorosidade, a comida acaba sendo esse momento de amorosidade, né? Então aí a gente vai para ela. Principalmente o doce é o que faz isso, né? Ele é o vício mais gostoso que tem. É o vício da recompensa, né? É o aconchego, né? O doce é o aconchego. E aí, que é a coisa mais legal também que eu gosto muito desse filme, é para ver assim, né? Olha que coisa engraçada que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o Harlem, lembra do Harlem? O Harlem é o que levava o doidão. Lá, né? O gordo. Então, assim, se a gente não tomar um cuidado, sempre nós vamos encontrar uma pessoa que vai falar que é isso, tá tudo certo, larga bobeira. Sempre. Né? Aquilo que o doutor fala pra gente assim, Exato. né? A vida é uma só, larga de mão, larga de bobeira, vai ser feliz, né? Se não tomar cuidado, você encontra um desse no caminho. Né? Sempre encontra, porque tem um em cada esquina, sabe? Tem um em cada esquina. E aí é onde tá. Você tem que ter... tem que ter uma firmeza nos seus valores muito grandes para você não segurar na mão desse Harley e ir embora, né? E é isso que eu estou começando, por exemplo, olha que foi legal, né? Depois que eu conheci vocês, né, esse grupo, o trabalho do Dr. Marcelo, né, o seu grupo que você tem do jejum que você montou no Telegram, assim, cada um ali dá uma força para o outro, né? Sim, e é isso que a gente precisa, né? Sim. Isso é importante. Então, assim, quando a gente está do lado de cá, né, como a gente está chamando, assim, essa coisa da alimentação, essa coisa da nova abordagem, a gente tem que ter essa força, né? E aí que tá, não é competir, mas é ao mesmo tempo ter uma pessoa que te dá força para outra. Exatamente. Por exemplo, igual assim, essa coisa dos grupos é importantíssima, porque são pessoas que estão com você e têm o mesmo objetivo, olham para o mesmo lado, né? Olham para a mesma direção. E aí vai dando você fala lá no grupo. E aquilo que você fala no grupo do jejum. Cada um faz o seu tempo. Não precisa ser igual você lá fez no dia 48, não é isso? Já fiz 94, mas... então. Cada um tem que respeitar o seu corpo, né? Respeitar o seu limite. Então, assim, mas o grupo é o mesmo, está acompanhando o mesmo objetivo. Então, assim, a gente precisa disso. Porque se for parar para pensar, aquele rapaz toda hora só faz isso. E olha que engraçado, né? Aonde que o Denzel Washington vai esconder? Nas origens, né? E é verdade, se a gente não cuidar das nossas raízes de origem, a gente vai continuar sabotando. Claro. Tem uma coisa que eu gosto muito. É por isso que a gente tem que respeitar e honrar nossos ancestrais. Isso daí, em várias religiões, você é o homem da religião, sabe? Que a gente sempre aprende em todas as religiões, independente de qual seja, que a gente tem que honrar nossos ancestrais, né? Honrar pai, honrar mãe, avô, avó e... Né? Tá. Então, e aí quando eu falo voltar para as suas origens, é saber assim, exatamente o que você tem que comer, o que você tem que beber, o que você tem que viver, qual que é a saúde que você quer, né? Essa origem também, assim, de voltar para a sua essência.
né? Voltar para a Exato, sua claro. essência, né? Porque eu ia falar uma coisa, agora eu perdi. Não tem problema, daqui a pouco você acha. Eu acho interessante, assim, Pois saiu. Tá me ouvindo, Mauro? Eu acho que agora ele travou mesmo. Não, eu estou te ouvindo. peraí. Pronto, agora eu estou ouvindo você. Agora eu estou Então, vendo você. porque eu falo assim, quando a gente voltar para essas origens, é assim, saber, entender de fato, que é aí que eu acho bonito no filme, a hora que ele assume. Ah, não, a hora que ele vai no AA com a moça que ela convida, e o rapaz fica contando, lembra que o Aham. rapaz conta exatamente uma frase que ele fala? Lembro, Eu tomo duas lembro. cervejas, Uhum. né? Só duas cervejas, É. quer dizer, E aí ele como que é levanta e sai. e como é interessante, assim, essa coisa da gente entender que sabotar não adianta. Por exemplo, ele fala lá, não adianta sabotar. E uma das coisas que eu acho muito bonito dentro do AA, né, Uhum. é esse negócio, é ser honesto consigo mesmo, porque sendo honesto com você e demonstrando essa honestidade é onde você tem essa força, né? Por isso que é legal o Exatamente. grupo. Porque o dia que você não Uhum. estiver legal, você pode dizer para o grupo, gente, eu não estou legal. O grupo te, Exato. né? E O grupo levanta. te levanta, O, né? o Então, grupo lhe isso, acolhe. É, né? Porque se você não, se for o contrário, se você for atrás do Harley, aí o negócio degringola. Mas assim, você tem que ir exatamente. no grupo que te acolhe, né? Tanto é que você Uhum. pode ver o que aquela menina fez. Ela precisou de um padrinho. Aliás, foi uma madrinha, Uhum. né? Que era uma mulher, É. a Sheila. Uhum. A Sheila Sim. foi a madrinha. Quer dizer, era uma pessoa que acompanhava ela para ela não sair do caminho. Né? Por isso que a Uhum. gente precisa ter os estudos, o conhecimento, a sabedoria. Tem uma coisa que eu acho muito bonita, e eu gosto muito. Deepak Chopra escreveu um livro que Uhum. chama... esqueci agora. Nossa, me deu um branco agora. Sem problema. É o lado negro nosso. Esqueci o nome Tá. do livro. Não tem problema. Né? É do Deepak Chopra. É. Ao lado sombra. O Ok. efeito sombra. O efeito sombra Aham. chama o livro. E aí, ele tem um trabalho que, olha que engraçado. Ele escreveu esse livro junto com a Debbie Form e a Uhum. Mariane, não sei o nome dela lá. A Debbie Uhum. Ford, ela depois ela foi discípula dele. Ela foi, Uhum. aliás, ele foi terapeuta da Debbie Ford e a Debbie Ford depois montou um trabalho do efeito sombra. Uhum. Ela montou Uhum. trabalhos tudo. E eu acho legal desse livro dele que ele fala que a gente tem esse processo de esconder na gaveta, né? É igual aquele assim, ó, vai na academia, malha, posta que tá saradão, mostra a barriga, mas em casa, a hora que ele entra dentro do carro, ele tá cheio de doce, cheio de carboidrato, coisa, sabe assim? É o Harley Esconde, dele, né? né? É o Harley É, dele. O meu Harley é o chocolate. Quem é o seu? é doce. Não chocolate, mas doce caseiro. Aham. Doce, assim, Doces. Aham. doce familiar. Olha, o dia que a minha mãe fala assim, ó, fiz Eita. pudim de leite condensado. Ó, vem cá que eu fiz manjar. Que Olha, fiz coisa, né? arroz doce. Engraçado. Essas coisas não me chamam a atenção. Agora, chocolate me chama a atenção. Então, olha que engraçado. O outro lugar que eu trabalhava de consultório era de frente de Aham. uma fábrica de chocolate. Aham. Assim, ela vendia doces, sorvetes, coisas todas ali de frente da minha sala. Assim, era só Aham. atravessar a Uau. rua. 17 anos. Se eu entrei lá para comprar para mim umas 10 vezes, eu acho que foi muito. Aham. Eu comprava às vezes para dar de presente, né, para pessoas, Sim. às vezes assim, mas nunca comprava para mim. Chocolate ele não me atrai, é engraçado. O que me atrai é doce, mas aí que tá. Por que que o doce me atrai? É a coisa familiar, né? Tem história de família. Claro. Tem assim, tem um Claro. momento, porque assim, ó, eu nasci no meio de uma família que vivia fazenda, vivia a cozinha era Hum. o maior lugar do mundo dentro da casa. Tanto é que Uhum. meu pai assim, a mesa da minha casa sempre foi imensa. Quando eu Uhum. morava em Roça, a nossa mesa tinha 17 lugares, para Ai, que você ver o delícia. tamanho. A Então, quer minha dizer, a avó cozinha tinha uma mesa dessa. Na casa dela era assim. então, assim, a cozinha era o centro, era o local de coisa. Por exemplo, eu tenho até hoje na minha memória, se eu falar, eu vou lembrar o cheiro
do macarrão que a minha avó fazia, o cheiro do bife que a minha avó fazia, o cheiro do Engraçado, tacho né? de goiabada que ela fazia. Então, assim, esse é o que me pega. Esse, Aham. sinceramente, essa é a minha mentira. Uhum. Eu escondo de vez em quando, assim, às vezes tem hora que eu preciso ter Eu um sei. escape, né? Aham. Só que eu sei que, assim, eu tô mentindo para mim. Por isso que eu quis trabalhar e falar sobre essa live, porque eu falei assim, eu tenho que É, aprender a ter coragem de falar para mim mesmo que eu não posso mais mentir para mim. exatamente. É. Porque eu descobri que o açúcar, ele me inflama. Claro. Mas todo mundo que tem um vício, Mauro, seja ele qual for, no caso da gente era o açúcar, ou é o açúcar, a gente só controla o vício, né? Todo mundo mente para si mesmo, né? Todo mundo que é viciado em alguma coisa mente para si mesmo, porque o viciado, o alcoólatra, ele acha que ele não bebe muito, né? Exato. O, o fumante não acha que fuma muito, e a gente não acha que come muito, e a gente não acha que está engordando. A gente olha para o espelho, a gente finge que não vê, né? Claro que a gente vê, mas a gente finge que não vê. Então, tudo isso são pequenas mentiras que nós contamos para nós mesmos, né? E aí depois o tempo cobra, né? Né? Exatamente. Principalmente na saúde, né? Né? Uhum. E agora, tem a cena que eu acho mais linda do filme é a cena final, né? A cena mais linda do filme para mim é a que ele diz para a moça lá quando ele está sendo questionado, não, eu estava bêbado. Eu estava Uhum. bêbado e eu tinha cheirado cocaína, né? Mesmo contra a vontade dos advogados, ele diz, não, eu estou bêbado agora falando com Então, você. olha o negócio, o sindicato representa muitas vezes a nossa família, né? A Uhum, nossa família sim, também esconder as coisas, né? Não ficar velado, fazer de conta que não viu, fazer de conta que não tá nem aí, né? é. A família também tem esse Alguns papel. amigos nossos fazer de conta, a, a, a Cássia tá gorda, mas não vão falar nada não, vão ficar Não quietos. para não Não tem magoar, aquela né? isso, né? Às vezes o cuidado do amigo é mais deletério do que é bom, né? É. Porque o seu cuidado, em vez de ajudar, tá deixando a pessoa doente, né? Exatamente, né? Então, assim, o sindicato me lembra muito disso, aquelas pessoas que vê que a gente está fazendo errado e não fala Uhum, nada, ou então, por isso que eu falo uhum. assim, eu não sei se é amigo, porque amigo fala a verdade, eu acho que é aquele que fala. Tanto é que você vê que é Eu também. a moça É. falou para ele assim, ó, você precisa de ajuda, você Uhum, precisa de ajuda, né? exatamente. É. Eu não E sei o que foi ela a escreveu única para ele. de todos eles, foi a única que disse para ele isso, né? Então, eu não sei o que ela disse na carta, mas eu deduzo que ela deixou, Uhum, às vezes, uma sinceridade ali. Tanto é que eu uhum. acho que chegou, onde que foi, aquela menina chegou num ponto que aí que tá, né? O rapaz do câncer, ela fala uma coisa que é legal, né? Que é assim, ó, os dois não devem ter se encontrado à toa. E realmente aquela menina deve É ter sido verdade. um anjo que apareceu na vida dele. É. Porque alguma Uhum, coisa ela foi trazendo uma transformação para ele. Porque uhum. ele teve a coragem, eu acho que, de dizer lá, deve ser essas consequências. Exatamente, porque ele já estava trabalhando a transformação dele, né? Mesmo sem Exato. saber, né? Mesmo Agora, sem se dar conta. para mim, o final é bonito porque é o seguinte, assim, é a hora que o filho pergunta para ele assim, quem é você? E ele fala assim, né? Quem sou Aí que eu? tá. Boa É, pergunta. Ah, boa pergunta, né? Porque assim, nem ele sabia quem era ele. Para mim isso é bárbaro. Essa hora que ele uhum, entendeu que quem era ele, né? Ele não sabia nem quem era ele, né? é verdade. Sabe o que é que eu Sabe acho? assim, aquela coisa do paradoxo, né? Quem eu Uhum, sou? Eu sou nada, uhum, eu sou alguma coisa, né? Então ele entrou num paradoxo ali que ele é, começou a perceber que o que ele fez a vida inteira, ele nunca foi livre. Tanto é que ele fala lá, ele faz uma brincadeira dentro da cadeia, né? Assim, ó, eu estou é, preso, mas mas agora eu eu sou estou me livre. sentindo livre, exato. É a primeira vez que eu estou me sentindo livre, uma coisa assim, né? É, É muito forte esse filme. Assim, se você for analisar ele além do filme, né? Você consegue encontrar situações muito semelhantes à vida.
Exatamente. né? Ô, Mauro, me fala uma coisa. Eu não sei se tu tivesse isso, eu tive, porque eu tenho essa neurose com. Eu sempre gostei muito de voar, eu sempre viajei muito por causa da minha profissão e tudo. Mas depois que eu vim morar aqui, não sei se porque os voos são bem mais longos, menino, eu morro de medo agora de avião, né? Ah, É um estresse. E aí, e também porque depois começaram essa história de bomba em avião, de ataque terrorista, não sei o que, não, eu fiquei mais estressada. Mas quando eu vi aquele piloto bebendo, cheirando cocaína antes de voar, menino, me deu um nervoso aquilo. Que aí eu já pensei, pronto, agora eu tenho certeza que no meu próximo voo eu vou lembrar dessas cenas. ah, Ai, ó, que para a estresse. verdade, eu não sei se é porque eu ali lembra uma época aqui no Brasil que ia TAM, avião da TAM para tudo quanto é lado? Lembro. Então eu vou contar uma história. Tem uma Adoro, vizinha conta. tem uma vizinha da minha mãe que nessa época morria de medo. E o marido dela, não sei se ele trabalhava no banco, agora eu não lembro se ele trabalhava no banco, Aham. mas eu sei que ele trabalhava em um igual banco, mas não sei. Eu só sei que ele ganhou na época. Na época era Banespa ainda, eu acho, não era Santander Uhum. ainda, não tenho Certo. certeza. E ele ganhou de presente, porque teve umas épocas que os bancos faziam algumas premiações, algumas coisas assim, né? Aham. E ele ganhou uma passagem para a Espanha, ou para a França, não sei, eu acho que é Espanha, é Madrid. Uhum. E para ir para. A mulher falou: jamais, eu não vou mais de jeito nenhum. Vou morrer dentro do avião, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Tá caindo avião. E era justa TAM que ia também, parece, se não me engano. Uhum. Bom, eu só sei que aí ele acabou pegando a filha dele e foi. Uhum. Você acredita que a mulher foi tomar banho, a luz queimou, ela foi trocar a lâmpada, ela levou um tombo, caiu, bateu a fonte, morreu na hora. Oh, meu O marido Deus. estava lá aproveitando o passeio e tem que voltar Oh, correndo. meu Deus do Então, céu. assim, se Que for para situação. morrer, Ah, é verdade. É eu não verdade. sei assim, se vai ser num avião coisa. Então, Uhum. eu não penso nisso. A única É, coisa que eu tenho e o receio certo é não pensar mesmo. Esse é o meu problema. Eu penso muito. A única coisa que eu tenho receio é pegar teco-teco. Porque eu já uma vez peguei um Eu teco-teco. já peguei também. Já peguei. Jesus, aí você sofre mesmo, aí é triste mesmo. Mas assim, fora isso, eu não tenho medo. Eu peguei um Ó, teco-teco de Brasília para Petrolina, lá no fim de Pernambuco. Menino, parecia que o avião era um liquidificador. A gente se sentia. Porque ainda tinha hélice, o teco-teco, e a gente ouvia sabe? Meu Deus do céu, eu me meto em cada uma, menino. tá. Então, ó, mas eu acho muito. Eu gosto muito desse filme, nesse Eu sentido, adorei assim, né? rever esse filme, porque na verdade eu já tinha visto há muito tempo, quando passou da primeira vez, né? E para fazer nossa live eu vi de novo. E foi muito bom, porque eu consegui é, ligar, fazer esse contraponto entre o filme e a nossa realidade de obesidade e vício em açúcar, né? Ó, a Lele pegou um avião, veio Eu de vi. Salvador para o Morro de São Paulo. Decolou com meu marido fechando a... Meu Deus! Meu Deus! É uma Não, não, aventura, viu? não é uma Andar aventura de boa, teco-teco, não. ó, uma vez eu estava no Chile. Ah, E para ver aqueles desenhos que tem nas aham, plantações, você tem que pegar um sim. teco-teco. Aí ele Uhum. sobe, sobe, e depois ele fica de ponta cabeça, assim, para Exato. você. Aí fala assim: sacar filme, sacar filme. Eu falei: sacar o que? Coisa nenhuma. Eu fechei os olhos, eu não vi nada, porque eu tremia Oh, meu tanto. Deus. Eu não vi nada. Aí depois os meus amigos falaram assim: você tirou foto? Tirei foto, eu não consegui nem parar para pensar, porque eu achava que o negócio ele ia ficar de lado, assim. A hora que ficou Aham. assim, eu falei: sacar foto como? Meu Né? Deus. Mas olha, muito. Essa coisa assim, dessa estrutura de mentira. É engraçado que até a nossa sociedade ela mente, né? As nossas Uhum. culturas, as nossas Claro. crenças, né? Tem hora que a gente, assim, se você for estudar muito a fundo, você vai vendo que as crenças, elas também manipularam muito o nosso inconsciente, né? Claro. Né? Por exemplo, você pode ver, né? É engraçado. Esses dias para trás, minha mãe pediu para comprar uma aveia para ela.
um pacotinho de aveia. Só um minutinho, Mauro. Rogério! Ah, é um amigo meu que chama, toda vez eu chamo ele Rogério e ele grita Cássia. Pronto, pode falar, meu amor. Legal. Aí tá escrito lá, né? Excelente para isso, excelente para aquilo, excelente coisa. Aham. E a gente sabe que não é uma verdade, né? É. A gente sabe que não é uma verdade, né? Então, assim, é muito triste a hora que você vê, assim, essa venda dessa mentira, né? Uhum. É, E é tão facilmente vendida, né? Nós somos tão facilmente enganados e enganáveis, né? exatamente, né? É porque a gente, bem, primeiro a gente precisaria de um conhecimento mais técnico, né? Que a gente não tem normalmente, que a gente não é da área médica. Mas tirando essa parte técnica e especializada, a gente também não aprende muito na escola a pensar o pensamento crítico, né? A gente não aprende na escola isso. E aí fica mais complicado, né? A gente não tem esse olho, sabe? Esse olho crítico. É muito interessante, né, que a gente vê, eu fico prestando atenção hoje, assim, também, Uhum, as pesquisas em relação ao processo psicológico, eles não é muito fundamentado, assim, porque uhum, a ciência, ela gosta de dados, tudo muito certinho, né? Por exemplo, igual uhum, ontem, a hora que você estava com a live do Alzheimer, uhum, eu fiz pesquisa com algumas pessoas com Alzheimer. E era sei, engraçado que, assim, eu pude fazer uma observação, mas não podia dizer que isso é uma verdade, porque na pesquisa sim, científica, os dados têm que ser todos iguais com todo mundo, muitas das uhum, vezes, né? E o dado psicológico, ele nunca é igual para todo mundo, porque cada um tem um jeito. Mas eu já tive pessoas, uhum, por exemplo, que quando teve diagnóstico, eu fui fazer levantamento de assim, como que era o estilo de vida, tudo. Quase todos tinham algum ponto da história que eles não uhum, queriam falar. certo, É aí eu ficava com aquilo assim, eu questionava com o meu professor, né, que era o meu orientador, eu uhum, falei assim, será que esse momento que você bloqueia, você não dá também no seu cérebro um apagão de alguma coisa, você não dá um bloqueio provavelmente. e aí Você, vai ficando é que histórias. você compartimentaliza as coisas, né? Você tira, né, do seu subconsciente, né, e guarda. E eu acho que é por isso que a gente tem esses apagões e a gente esquece, né? Aí mistura com as outras coisas de inflamações, aí eu acho que é igualzinho câncer, né? Eu trabalho muito com paciente de câncer. E todas as Sim. vezes que tem um novo, eu pergunto assim, como que foi que surgiu? Ah, o Uhum, doutor, não sei o que, vai pergunta para ele como que surgiu. Ninguém, uhum, até hoje, Cássia, de todos os uhum, pacientes que eu já fiz essa pergunta e pedi para ele perguntar para o médico dele como, aham. nenhum fala que foi por causa assim, porque você comeu abóbora, porque você comeu chuchu, porque Por você causa comeu da não sei o quê. alimentação. Aham, A grande maioria das coisas que eu percebo tem a ver com o emocional. uhum, Assim, eu acho que claro. assim, é aquele acúmulo de coisas que você vai pondo, aí junta com as inflamações, aí junta com a comida errada, que Uhum, as coisas vão acontecendo. Mas eu percebo muito isso, assim, tem muito problema. Por exemplo, quase todas as mulheres que eu já encontrei com problemas de câncer de mama, uhum, tinha muita gente ligada com problema de mágoa, ressentimento, rancor, uhum. né? Tristezas muito Claro. profundas, né? É, dizem, Então, dizem que os cânceres, eles nascem disso, né? De um nível de estresse que a gente tem. então, aí que eu falo assim, a gente no tempo vai contando vai guardando muitas dessas mentiras. Vez acho que a gente Uhum, pôr para fora e trabalhá-las, né? exato, a gente vai guardando. Vez trabalhar. Por É. isso que eu falo assim, ó, hoje eu acho que as pessoas podiam aprender a dizer que, por exemplo, igualzinho, quem não está às vezes conseguindo emagrecer ou não parar de comer alguma coisa, né? Que fica nessa coisa de Uhum, esconder lá e não é. conta. Lembra que você comentou do Uhum, chocolate aí, por exemplo? é, Eu acho que é. deveria procurar um processo terapêutico ou uma Claro, ajuda terapêutica para ver qual é esse outro lado que está faltando. Para exatamente. ser Qual é a falta? É verdade. aonde Mas, ou aonde olha, está
É esse momento que eu não estou conseguindo entender, né, Uhum. em mim e não consigo ir para frente, né? Sem querer atrapalhar você, a gente tem 15 minutos de live e a gente programou para essa live fazer uma meditação, que antes de começar, você vai explicar para a gente que meditação é essa, o que é que ela significa e como é que você aprendeu isso. Ah, bom, há muitos anos, né? Eu fui para, já passei por vários lugares, várias pessoas que eu já trabalhei junto, livro que você lê, Uhum, curso que você faz. claro. Então, eu não posso dizer agora para você em qual desses momentos que eu aprendi essa técnica. Se Uhum. não estou enganado, essa técnica eu aprendi dentro do mosteiro. Se não estou Que enganado. legal. Uhum. Tá. Então, assim, o que nós vamos fazer, eu vou explicando o que a gente pode fazer, Tá. né? Como que é que nós vamos fazer? É o seguinte, vou pedir primeiro para as Uhum. pessoas fecharem os olhos. E ao fechar Uhum. os olhos, respira bem profundamente e solta o ar pela boca 3 vezes. Respira bem devagar, solta bem devagar o ar e respira 3 vezes. Agora, eu quero que você pense que você está dentro de uma bolha que envolve o seu corpo inteirinho, aonde você está, e que ela te envolva o corpo todo. E dentro dessa bolha agora, você vai pegar todas as frases, todas as imagens, todas as falas que você já ouviu, escutou, ou pronunciou, ou disse para si mesmo sobre as mentiras que você já contou para você, as mentiras, ou as situações que no tempo você descobriu que não era uma verdade absoluta, e vai pegando essas frases e solta todas elas dentro dessa bolha. Vai soltando frases, falas. Se você não tiver muitas frases, você pode também ver situações que você vivenciou, que te magoou, que trouxe tristeza para sua criança interior, para sua criança pequena, para sua criança que depois foi crescendo, virou adolescente, virou uma mulher adulta ou um homem adulto. As coisas que você foi ao tempo da sua vida construindo e foi colocando dentro de você como uma verdade. E ponha tudo, joga, veja a cena e solta ela dentro dessa bolha. Veja como se ela fosse uma foto, uma imagem, um papel escrito. Solta nessa bolha. Vai soltando dentro dessa bolha. E ao soltar todas essas coisas dentro da bolha, imagine agora que você vai pegar um alfinete ou uma agulha. Você vai pegar um alfinete ou uma agulha e, ao momento que eu falar 1, 2, 3, você estoura a bolha. Então, fecha os olhos. Imagina que na sua mão tem um alfinete ou uma agulha e nós vamos explodir essa bolha, soltar ela. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Que maravilha. Eu adorei, eu adoro essas coisas, eu adoro meditação. Ó, Você faz não é pra falar, meditação não, mas eu sempre? quase matei meus bichos, tudo, saiu tudo correndo.
Você só via gato voando aqui. Oh, quantos gatos tu tens, Mauro? 4. É? E 2 cachorras. Eu tenho 2 cães, uma menina e um menino. Tão bom, né? Você Então. sabe que, Eu que, acho que os animais são uma grande terapia, né? sim, sim. Não, e é interessante, assim, né, para você ver, né? Tem animais, eu tenho uma cachorra que quando eu não estou muito legal, ela percebe que ela fica me rodeando. Claro, eles E ela percebem. quer dormir no meu quarto. Aham. Enquanto eu não deixo ela dormir, ela não sossega. Olha que fofinho. Aqui é assim É. também. Quando eu não estou bem, eles vêm para junto imediatamente. Parece que sabem, né? Eles sabem. Eles sabem. O que será que o povo achou aí? Né? Que alguém morreu? Né? Eu adorei. Eu adoro porque eu acho que é um momento que a gente tem para desintoxicar a alma, sabe, Mauro? É. Eu acho a meditação ela tem esse poder, né, de limpar a gente por dentro e limpar a aura da gente. Eu acho que é muito importante. Eu pratico meditação sim todos os dias. Antes eu fazia de manhã e de noite, mas agora, olha aí, a Lele adorou. Agora eu faço só uma vez por dia, porque não tá dando para fazer 2 vezes por dia. Mas é como eu acho que a meditação ela é como qualquer coisa que você precisa ter, qualquer hábito que você precisa manter, né? Para você ficar bem. Então você precisa colocar a meditação dentro da sua vida como uma rotina mesmo, né? Porque é a parte do espírito, né? Que a gente tem que também, além de ter uma religião, tem pessoas que têm religião, outras não têm religião, mas eu acho que essa é uma forma alternativa de você cuidar da alma, né? E outra, assim, ó, aquilo que a gente vai aprendendo muito, principalmente no yoga, né? Como eu faço um yoga Uhum, muito tradicional, muito dentro de uma linha ortodoxa, ortodoxa que eu falo assim, sim. bem, bem tradicional, ela não Tradicional, tem aham. isso, é tradicional. Você vê assim que a meditação é um estado, né? Uhum, É um estado da alma que você chega. exato. Tanto é que você faz os asanas, várias outras, os mantras, Uhum, tudo, só para chegar no ápice, que é a meditação que é o ápice da coisa, né? uhum, Tanto é que a gente vê assim, se a gente for ler historicamente as pessoas que fazem meditação na Índia, no Himalaia, eles entram dentro da uhum. caverna e ficam dias, E né? ficam, exatamente. É verdade. Né? Aí que a gente vai entender também o processo do jejum, né? Porque assim, eles Uhum. lá não comem, não fazem nada, fica lá. Né? Como Não, que eles inclusive, conseguem, né? o jejum deles é um jejum seco, né? Que eles chamam de dry fasting, né? Que você não bebe nem água. Então, é muito interessante assim, né? Esse estado. Agora, como a gente ainda está num Ocidente e tem um estilo de vida muito complexo, o, o, a meditação ela pode ser esses momentos que a gente cria de Uhum. mentalização, né? De momento de frases que te ponha num caminho de organização, Coisas que lhe né? colocam numa vibração diferente, né? Numa vibração diferente. É assim que a gente vai começando, né, a trabalhar. Porque Aham. aí também entra naquilo que a gente conversou ontem, eu e a Leandra, na live de ontem. Uhum. É uma coisa da lei da atração também, né? Se você Sim, entra nesse fluxo, o universo ele funciona, né? Ele funciona, exatamente. as coisas têm. Então, É o assim, é que, é o que a gente necessário isso. chama de estado de flow, né? Quando você entra no flow e aí você, Exato. tudo vai começar a acontecer para você, né? Então, Isso é assim, e incrível. precisamos disso, né? Tanto é que Uhum. por isso que eu falei que na hora da escada do filme, para mim foi muito Aham. interessante, porque assim, eu vivia muito naquele. Tanto é que olha que interessante, aonde que era o local que o rapazinho que estava com câncer ficava? No subsolo. Quer dizer, Exatamente, embaixo. tanto é que. Então, olha o processo interessante. Quando você está Uhum. muito down ou muito com a cabeça só numa tristeza, num processo de mentalização negativa, você fica Uhum. no subsolo mesmo. Fica no subsolo da Né? alma, claro. Exatamente. Então, Ah. assim, por isso que o livro chama Efeito Sombra, por isso, assim, você põe. A gente tem mania, é aí que tá. As nossas crenças, é uma das coisas Uhum. assim, as nossas crenças ocidentais, elas começaram a pegar assim, esse lado que a gente tem
de raiva, de rancor, de mágoa, você tem que pegar, pôr ela dentro de uma caixa e trancar. E não é por aí. É o que fazem, diferença lá no Oriente. Eles pedem para você olhar e amar a raiva. É verdade. Para você tirar ela e pôr luz, né? Tanto é que uma das coisas que eu gosto muito no filme do Star Wars, os antigos, é exatamente o que o Yoda fala. O Yoda fala pro Jedi, né? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que matar o pai dele para ele conseguir superar. E o pai é o pai negativo que ele tinha dentro da cabeça dele. Tanto é que o pai dele era a sombra. Era aquele homem preto. É o Darth Vader. Ficava... Então, mas olha como que é interessante. O George Lucas, quando foi fazer o filme, ele estudou Jung. Isso aí é Jung puro. É a teoria do Jung. A gente, para nós crescermos, nós temos que matar esse pai e essa mãe que a gente construiu dentro da nossa cabeça de uma maneira negativa dentro de nós. Que parece assim, a gente não pode crescer. E uma das coisas que a gente aprende na constelação sistêmica, né? Que você está estudando constelação sistêmica, né? É tão legal. E aí, o que você tem que chegar uma hora e falar assim, pai e mãe, agora eu cresci. O caminho é meu. Exato. Eu peço licença e agora eu tenho que... Tanto é que tem uma técnica que você mentaliza, que você vê o seu pai e sua mãe, e você tem que virar as costas para ele e sair. Eu sei. Andar. Porque é exatamente isso. Então, assim, o que eu acho muito interessante é exatamente isso que a gente tem que trabalhar. E a mentalização, ela ajuda esse processo. Se você tem... Só que assim, não adianta você falar assim, tá, eu vou emagrecer. Mas você esconde coisa debaixo. Não, mas só hoje eu comi, só hoje. Então, quer dizer, essa mentira que a gente tem que tomar cuidado com ela, né? Exatamente. Se eu proponho algo, eu tenho que seguir esse algo, né? E para seguir esse algo, eu tenho que grudar em quem segue o algo, né? Então, por isso que é importante esse grupo, esse trabalho, esse processo. Olha que interessante. Aquele curso que a gente fez com o doutor Marcelo, né? A base agora esqueci o nome. Da longevidade e emagrecimento. Da longevidade e emagrecimento. Ele vai explicando cada processo, que aí você vai entendendo aonde que você tem que estar, né? E você não pode... E aí, a hora que você cai, você busca um desses processos, né? Uma dessas aulas e organiza, né? Isso. Olha, deixa eu te falar. O doutor Fábio Rieger acabou de chegar. Muito prazer. Estamos... todos dando as boas-vindas a você. A Lelê nunca viu Star Wars. Agora eu vou te falar, somos duas. Eu também nunca vi, porque o meu marido é louco que eu assista. Vamos assista, porque agora lançaram uma coisa nova, uma série, não sei o quê. Eu não quero, por quê? Não é o meu tipo de filme, eu não gosto de ficção científica, e eu nunca tive curiosidade. Para não dizer que eu nunca assisti, eu era adolescente quando lançaram o primeiro e eu fui com a minha irmã para o cinema. Nos primeiros 5 minutos do filme, eu saí e fiquei esperando ela lá fora. Achei um saco. Não tive condição de assistir aquilo. Eu achei uma chatice. Eu disse, não é para mim. E aí fiquei lendo lá fora um livro e ela ficou... Não, fala a verdade. A nova série, depois que ele criou, não é legal. A melhor parte é os filmes antigos. São os antigos, né? Mesmo assim, eu não assisti nenhum. Então, porque os antigos, ele está vinculado, ele fez, eu estou falando porque assim, eu amo, né, os Star Wars, e eu tenho todos os livros que ele depois escreveu, explicou, eu tenho tudo. E tem um livro que são 2.800 páginas, tem todo o processo de criação dele, e em cada lugar onde está, ele fala aonde ele buscou no Jung. Aí deve ser legal. Esse livro deve ser legal. Tanto é que ele explica, que ele vai explicando nesse livro, o livro tem todo o roteiro, os roteiros originais, e ele vai explicando que ele procurou vários psicólogos junguianos para poder ver se o que ele estava estudando tinha sentido. Então, é nesse contexto que eu gosto. Agora, se você falar para mim que eu gosto daquelas brigas, daqueles bichos doidos, eu não gosto, não. Eu gosto mais desse contexto que ele tem, Eu sei, é porque você enxerga com olhos de psicólogo, é diferente. Você vê com outro prisma, né? Com um olhar diferente, né? Isso é legal. Então, olha, a gente tem 1 minuto só para acabar a nossa live. Mas pode falar, vamos ver se a gente consegue ficar mais um pouquinho.
É. Então, mas aí, agora assim, eu também não gosto de filme de ficção, não acho interessante. Né? Aham. Por exemplo, igualzinho, o Matrix é o único filme que eu assisti e gostei, mas é por Esse eu causa também assisti. do processo psicológico que ele tem. Mas Exato, tanto esse é eu que, assim, gostei. eu não gosto de filme. Eu gosto, falar a verdade, os filmes que eu amo é filme de drama. Eu gosto de Eu filme drama. também, eu também gosto. Tanto é que um dia eu prestei um filme para uma paciente, né? Ela falou assim: nossa, você só me dá filme triste. Você só gosta de filme triste? Eu falei assim, mas ó, filme. Eu falei, não é filme triste, o filme tem uma história, né? Tem um Aham. sentido, né? Mas para Sim, ela considera como se fosse filme triste, né? Então, assim, não eu é gosto triste. também desse tipo de filme, eu prefiro. Ele Eu fala gosto assim, de ó, filme, eu gosto de drama e de documentário, sou viciada em documentário. também, documentário eu gosto muito, tem. Eu amo documentário. Se for documentário de crime, eu gosto mais ainda. De investigação, eu adoro essas É que aí coisas. você é jornalista, né? Você já tem essa É, visão de jornalista. É. é. Mas é muito legal isso também, eu gosto. Maurinho, então Vamos lá. me deixa aqui então uma mensagem para quem assistiu a nossa live e também me fala como é que a gente faz para aprender mais com você sobre meditação. Você está abrindo um negócio seu, né? Você vai abrir uma clínica, você comprou Não, eu já tinha um consultório, mas agora eu montei um outro Aham. lugar. E aí eu estou pensando, né, de fazer algumas lives sobre meditação, sobre uns trabalhos. Eu estou organizando. É que assim, ó, vou ser muito honesto, eu sou muito tímido. Aqui parece que não Mas sou, mas eu sou. já passou isso, já passou. Agora você não é mais tímido. Não, mas então, mas falando, você se organizando, tudo é uma coisa, mas assim, eu vou ter que organizar tudo, eu tô aprendendo. Então, assim, Sei. esse processo, né, é aquilo que eu falei. Antes da pandemia, eu estava pensando em ir para um mosteiro e nunca mais voltar para o Pois mundo. E agora é, eu quero então, ficar no mundo. Então, assim, graças a eu estou Deus. reaprendendo estar no mundo, né? É a coisa mais É, engraçada, né? é verdade. É É. verdade. E aí, eu tô assim, então lá eu vou fazer algumas lives, assim, eu estou pensando em algumas Uhum. meditações, e eu quero trabalhar um Ah, legal. assunto que eu amo, que é luto. Esse é bom. Eu quero, É um bom eu quero assunto. trabalhar uma coisa com isso. Então, assim, eu estou me É uma ótima elaborando pauta. como Uhum. farei isso. Entendeu? Como vai ser esse Entendi. processo, Como como é vai que ser você vai cuidar é, desse tema? desse Legal. tema, né? Uhum. Então, é isso. Isso Agora, é um a tema minha... para uma próxima live, né? podemos, O né? luto. O luto. E outra, né? E eu Muito acho me assim, interessa. eu acho que eu acredito é que ainda nós estamos nesse processo todo, né? Eu não sei quando ele Uhum. vai acabar, se ele vai acabar, Sim. como que ele vai ser. Mas esse processo, se um dia eu penso, Cássia, eu penso, não posso dizer se isso é uma verdade, porque também não sei como vai ser lá na frente, porque tudo pode ter Uhum. uma Claro. mudança. Mas assim, ó, se, por exemplo, vamos fazer de conta que até julho acaba tudo e todo mundo volta ao normal. Normal, Uhum. como vivia A antigamente. vida de antes, Não é. mesmo. Quem passou por esse processo não não viu a pessoa, não fez, dentro, Pois principalmente dentro da é. nossa cultura brasileira, não sei aí É, fora, é. mas aqui, a nossa Uhum. cultura brasileira, fazer o velório, convidar todos os parentes, Todas ou as aquele etapas do luto, ritual né? É. do Da luto, despedida, quem né? As pessoas da não se despedida. despediram dos seus mortos. Isso eu acho que é uma das coisas mais impactantes dentro dessa pandemia, né? Então, eu acredito que isso vai deixar um processo de trauma imenso na Vai nossa mesmo. sociedade. Vai Vai mesmo. deixar. Né? Vai deixar assim, vão deixar uma lacuna de um processo que eu acho que não vão dar conta de cuidar. Não É vão dar conta. verdade. Né? Vai se Porque precisar de muito trabalho para cuidar dessas mentes, dessas pessoas, né? vai. Porque. Porque a nossa cultura ainda é cultura de ter o velório, por exemplo. Tem gente que Uhum. nem missa de sétimo dia fez, não teve nada, Não né? teve Então, assim, nada. É, então, essas coisas na nossa crença ainda, é muito forte. Então, assim, claro. vai ter muito. Eu acho que nós vamos ter muitas pessoas com problemas de saúde em função disso. Eu acho Acredito que que vai ter muito. se você fizer um trabalho relacionado ao luto, você vai estar no caminho certo.
sabe? Porque isso é uma coisa que as pessoas vão precisar mais ainda. Já precisavam antes, porque não é todo mundo que lida bem com isso, né? Que lida bem com a perda, que lida bem com o luto. E mais ainda agora com essa história dessa pandemia, que as pessoas não puderam se despedir dos seus mortos, né? É. Bem, Maurinho, então é isso. Adorei nossa conversa. Foi E bom vamos também, né? marcar uma próxima já com esse assunto. Tá Vamos certo? sim, Um tá? beijo grande para você. Um beijo para todo Um mundo beijo que para esteve todos. aqui. Foi muito E bom estar para aqui. quem ainda vai assistir, porque eu vou deixar essa live salva, tá bom? Sim, um abraço. Fica com Um Deus. beijo. Tá. E aí, ó, Olha a aí. Rolim, ela Olha escreveu, aí. né? E realmente foi Nossa, é quebrado os verdade. nossos, né? Então, Isso, isso vai criar um grande problema. é Os verdade. rituais foram quebrados, né? Então, assim, Exato. e agora imagina, pensa assim, ó, uma senhorinha que perdeu o esposo ou perdeu um filho e não viveu esse ritual. É. A cabeça. Então, aí é Ai, onde que eu fico pensando, será que isso não vai se desenvolver um outro processo de doença psíquica? provavelmente vai aparecer um novo trauma, uma nova coisa aí, né? Que vai Exato. precisar ser tratada. É verdade. Vamos falar sobre isso na próxima live, tá bom? Tá. Um beijo. Beijo. Tá. Fica com Deus. Você também.